Aqui, ó. Fica aqui, ó. Ps, ps, ps. Aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Gente, essa é a Nina, pra quem tá, tá aqui. Só começar a montar a mesa, se preparar. Nina tá por aqui. Bom, vamos lá. Tema anotado. Essa relação vai pra frente ou tem prazo de validade? Tá bom, é o que eu preciso saber. Agora eu quero arrumar um jeito de... Ih, Laia, deitou em cima dos decks tudo. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer essa leitura hoje? Não, essa água é minha. Tchau, um abraço. Tchau. Aí fica aí. Fica. Fica pra lá, pra lá. Aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo, você está no canal Luzes e Tarô. Bem-vindos a mais uma leitura do nosso canal, né? Dessa nossa nova temporada. Eu tô tentando montar a mesa para fazer a leitura. Para quem não conhece, essa aqui é a Nina, tá? Prazer, Nina. Nina, pessoais do canal. Nina, canal Luzes e Tarô, pessoal do canal, tá? E para vocês que não conhecem, aqui tá. Essa aqui é Dondoca, tá? Essa aqui é bem Queen, enfim, é cheia de detalhes, é cheia de atenção especial, tá? Na atenção, eu digo na atenção mesmo, no carinho, não é qualquer carinho que ela gosta, não é qualquer colo que ela gosta, tá? Enfim, eu tô pensando como é que a gente vai fazer a leitura, tá? Tema da leitura: essa relação vai para frente ou tem prazo de validade, tá? São 3 opções: a pedra da ametista, olha ela tem a pedra da ágata rosa, segunda opção, segundo deck, e esse citrino, é uma pedra de citrino aqui na terceira opção, tá? Mentaliza aí, se necessário for, pausa o vídeo, dá um print, tá? Vou fazer uma breve oração e eu já volto. Eu vou pensar como é que eu vou fazer a leitura aqui com vocês e ela, tá? Só um momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai, Mãe, Vida, obrigado por mais uma vez estar aqui diante desse trabalho. Eu peço licença dos seus diálogos. Peço licença que as cabeças espirituais de todas as pessoas que tiverem assistido. Peço proteção, meu anjo guarda, meus bem-abraços, que nós são usados como instrumentos dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus. Amém. E vai. Ô Nina, tu não quer ficar aqui não, filha? Quer não, né? Isso, aqui. Isso, aqui. Isso. Deita aqui. Isso. Aí. Aí, fica aí. Aí. Fica aí. 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 Não. Aí. Aí, fica aí. Isso aí. Isso, tá bom. Tá bom. Deita aí, mulher. Fica aí, quieta aí. Isso. Gente, vamos aproveitar que ela deu um espaço aqui pra nós, pra gente. Vamos fazer a leitura da pedra da ametista. Traz pra mesa a energia da pessoa, concentra agora, tá? Uri, Rup Salve, Rup Chauriu. Essa relação vai pra frente ou tem prazo de validade? Mentaliza essa pessoa. Rup Cha, Salve. Povo da boa fé, povo cigano, ciganos do Oriente, ciganos da estrada. Salve. Tá bom? Fica aí, Nina, pode ficar. Uri, salve. Tchau. Não, Nina, deita lá, Nina, deita lá. Ô, mulher. Deu. Era o que faltava. Não precisa me morder, não. Ela é cheia de não me toques. E agora? Vai, pula, vai. Vai dar um rolê, vai. Isso, vai. Aqui, ó.
aqui, ó. Aqui. Simples assim. Ó, eu quero 9 cartas, tá? Tua mão na minha aqui, ó. São 9. Não, Nina. 2, 3, 4. 7ª carta. 8ª. 9 cartas. Concentra aí. A Nina tá aqui, mas a gente vai conseguir fazer leitura, tá? Traz pra mesa a energia da pessoa. Eu tenho um 8 de ouros. E laia, agora não vai dar. Ó, eu vou deixar essa carta aqui e a gente vai trazer um pouquinho pra cá a dona Nina. Senão a gente não consegue fazer a leitura. Tá bom, Nina? E laia. Nina! Porra, Nina! É. Aqui. Sai. Não pode. Não pode. Aí. Aí. Pronto, se estabelecendo aqui. Vamos continuar, tá? Eu tenho um 8 de ouros. 10 de copas. É a primeira vez que ela vem na mesa. Aliás, é a primeira leitura nossa com ela na mesa, tá? Eu uso a mesa aqui para outros trabalhos, ela fica comigo, mas para a leitura do canal, vocês estão vendo aí ao vivo, é a primeira vez. Ela tá acostumando agora. E eu tenho certeza que ela vai dormir por causa da minha voz. Ela já tá ali fechando o zoinho. Então, gente, eu tenho um 8 de ouros, um 10 de copas e um 5 de copas, tá? Rei de paus. Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade? Pajem de paus, ok. E um 10 de ouros. Legal, tá? Pajem de espadas. Eu acabei tirando uma carta a mais. 6 de paus. 4 de paus. Eu tirei uma carta a mais, eu vou virar ela. É um 6 de ouros, eu vou deixar ela aqui, tá? Energia central da tua mesa. Não, Nina, não. Não pode. Aí, fica aí. Isso. Energia central da tua mesa. É a Nina se apoderando da mesa, tá? Energia central é a energia do julgamento. Ok. Deixa eu dar um panorama aqui, né? São para quem tá enrolado, para quem tá começando, para quem já tá num relacionamento estável, tá bom? Então vamos lá. Para quem já tá num relacionamento estável não é crush, tá? Relacionamento estável aí, no mínimo aí 7 meses pra frente, ok? O que eu tenho? Eu não vejo nenhum tipo de dúvida, tá? Com relação dessa outra pessoa com relação a você. Ô, Nina, tu vai derrubar os decks tudo assim, né, mulher? Eu não vejo nenhum tipo de dúvida com relação a você, com relação a vocês, no caso, tá? E ela tá jogando o deck todo pro chão. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho, tá? Eu tenho uma relação bem casada, digamos assim, tá? Mas eu tenho alguns polos de diferenças, tá? Polaridade de diferenças. Isso pode gerar, mais pra frente, uma certa... como é que eu posso dizer? Vai dar trabalho para vocês se
se conectarem, ou como é que eu posso dizer? Vocês acertarem a comunicação. Eu tenho polos de diferenças. Quais tipos de polos? No que eu quero dizer? Eu vejo uma relação bem estável, até com tendência de formar família, etc. Tá? Não à toa tem um 10 de ouros numa das linhas de futuro aqui da tua mesa. Tá? Veja, esse 10 de ouros, ele traz sim uma imagem também bem forte na questão de família, mas o importante aqui é que vocês estão num momento de decisão agora. Parece ser um momento um pouco turbulento, ou vai entrar um momento turbulento, tá? O emocional aqui pode atrapalhar mais do que a prática. O emocional aqui pode atrapalhar um pouco mais do que os acontecimentos fáticos, tá? Eu vejo uma polaridade uma dissonância de polaridades aqui, enquanto uma pessoa tendencia a se cadenciar, tendencia a ficar do jeito que tá, ficar do estável, né? Ou deixar as coisas como estão, tá? Apesar de não gostar das coisas como estão. Eu vejo uma energia um pouco melancólica nesse sentido. Ao passo que uma outra pessoa é explosão, né? Eu tenho? Meu Deus do céu. Tá bom. Gente, desculpa mais uma vez e vamos dar sequência. Então veja só. Eu tenho polaridades aqui, dissonâncias, um pouco de energia. Eu vejo uma capacidade resolutiva grande da relação de vocês. Eu vejo que o polo masculino aqui, ele está bem presente no sentido de caminhar para frente, trazer planos para vocês, trazer planejamentos para vocês e fazer, né? Eu tenho uma energia muito forte de explosão e de fazer aqui, tá? Eu tenho um rei de paus, eu tenho um pajem de paus, perdão, no miolo da tua mesa, tá? Mas essa cartinha aqui no futuro que eu já mostrei, ela equilibra essa energia, tá? É um 10 de ouros. Então, o que eu posso te dizer, tá? Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade? Aqui não tem dúvidas, né? Não há dúvidas. É um momento um pouco de divisão ou de decisões importantes, tá? No sentido de caminhos para frente, no sentido de planejamento entre vocês, tá? Eu vejo que você já evoluiu bastante, você que trouxe essa pessoa na mesa, em especial energia feminina, tá? Mas adapta para a tua realidade, né? Aqui é uma leitura aberta de YouTube, certo? Eu vejo que você já evoluiu bastante, você, né, no sentido de planejamento, no sentido de no sentido de trabalhar a relação independente dos desafios presentes, tá? E eu até vejo um vislumbre muito grande da relação de vocês. O que pega enquanto um é muito explosão, o outro talvez às vezes seja um pouco melancólico. Isso pode trazer uma divisão ou dificuldade de comunicação entre vocês. De qualquer forma, evolução a gente vê, tá? Evolução a gente vê. Aqui chama, né? A espiritualidade chama para uma nova consciência, tá? Chama para um novo despertar, chama para se desapegar de mais do que coisas, eu digo sentimentos passados ou pesados, tá? Isso é um ponto negativo do polo feminino dessa mesa. Ainda tô falando pro pessoal relacionamento estável aí, tá? Então, a espiritualidade chama para uma nova roupagem, uma nova consciência, para se desapegar de coisas ou principalmente sentimentos passados ou pesados, tá? Ponto negativo do polo feminino dessa mesa é olhar o leite derramado, ficar chorando o leite derramado ou olhar as perdas, né? Se concentrar mais na taça vazia do que na taça cheia, tá? Essa motivação, essa explosão, essa capacidade resolutiva, essa capacidade de planejamento que eu vejo em um dos polos da relação e principalmente no polo masculino, mas adapta aí para a realidade de vocês, tá? Isso tem evoluído a relação de vocês e tem evoluído até você consciencialmente, polo feminino da mesa. Mas ainda é necessário uma observação para
fazer né, um cuidado, fazer um reparar, fazer um filtrar, tá? Nessa energia um tanto, eu não vou dizer pessimista, mas é um pouco melancólica, tá? A fim de vocês enquadrarem melhor a comunicação de vocês, tá bom? Nina. Ei, Laia, tá certo. Outra coisa, agora falando para quem tá começando uma relação agora, né? Para quem tem menos de 6 meses de relação, essa relação vai para frente ou tem prazo de validade, tá? Eu acho que você tá bem segura nessa relação, eu acho que você, polo feminino da mesa, que trouxe essa outra pessoa aqui na mesa, tá? É como se você estivesse esperando um trabalhar dessa pessoa, tá? E isso tem frutificado. É como se você estivesse observando que em comportamentos passados você teria agido de uma outra maneira e que agora você decidiu agir de uma forma um pouco mais madura, um pouco diferente, né? Isso tem dado resultado, tá? O que eu tenho de polo negativo para você prestar atenção é cuidado com o expor, tá? Cuidado com o expor dessa relação, desse novo começo, tá? Cuidado também com o orgulho, tá? Então a comunicação de vocês, ela precisa ser uma relação de troca mesmo, tá? Uma relação de reciprocidade verdadeira, tá certo? Então se você tem sentimentos e sonhos, e você às vezes tem receio de comunicar, tá? Você tem que comunicar que você tem esse certo receio primeiro, tá? Isso vai ser um ponto de partida, um ponto de divisão entre vocês, uma divisão boa, né, digamos assim, tá? Caminha para uma maturação, caminha para uma maturação, tá? Mas atente-se, tá? A comportamentos que já não são, que já não cabe para quem tem um relacionamento estável, tá? Mesmo que vocês não tenham se assumido, mesmo que haja ainda e paira de fato várias dúvidas, ok? É necessário que você faça essa mediação, digamos assim, essa ponderação, no sentido de você não expor tanto essa relação, tá? Não comentar com as amigas, não comentar com os amigos, não comentar no ambiente de trabalho, por exemplo, tá? E não necessariamente comentar, às vezes é um expor mesmo, né? Uma foto, um story, etc. Então segura um pouco a onda e também, ao mesmo tempo, cuidado com o falso orgulho, tá? Porque isso você vai ver na outra pessoa, ok? Então você vai ter que fazer diferente. Alguém vai ter que fazer diferente aqui, porque isso, de fato, vai ser um divisor de água para vocês. De qualquer maneira, ainda pede também um pouco de maturidade, no sentido de você, se você quer demonstrar ou falar de certas intenções, sentimentos e até sonhos, peça, entre aspas, a permissão para falar, tá? Você não precisa também expor isso, mas peça a permissão. Olha, eu gostaria de falar isso com você, será que eu posso falar? Olha, eu gostaria de tocar nesse tipo de assunto com você. Será que a gente pode conversar nesse sentido, tá? Eu tô correndo um pouco, porque, enfim, ocorreu alguns imprevistos aqui no início da leitura, tá? Mas eu acho que eu consegui falar bem com essas duas parcelas de pessoas. A parcela né, que está num relacionamento estável, ou vocês que estão aí se conhecendo, tá? Então, assim, não vejo prazo de validade. Eu vejo a necessidade do combinar, do casar, tá? Do processo, no meio da coisa, do processo, no sentido de planejamento. Então eu estou falando no fundo de comunicação, tá? Outra coisa que foi dada é um chamado mesmo, né? Um chamado para a evolução consciencial, em especial as pessoas que estão num relacionamento estável, tá? Um chamado para deixar uma roupagem antiga que tem pensamentos um tanto passados, pesados, tá? É um chamado para o êxito, para a conquista, né? Aquela palavra-chave do, nossa, por que eu tô me achando estranha se de fato isso é bom? Por que eu tô me achando estranho se isso de fato é bom, tá? Então,
esse eu mereço está sendo exposto aqui, né? Tá sendo, como se tivesse para você, tá? Então a palavra eu mereço o bom e o melhor, claro, né? Tá sendo colocado assim, tá sendo colocado para vocês. Olha, isso aqui é para vocês, entende? Então acho que eu consegui de forma bem sucinta, né? Trazer os principais pontos da tua mesa, tá? Upchauriê, deixa eu tirar 3 cartas, já pularam 2 cartas aqui. Santa Saracali, clarifica, confirma e conclui para quem se conectou com essa primeira mesa, a Pedra da Ametista. Uriê, salve, essa relação é para mim ou tem prazo de validade? Tá, a carta do urso e a carta da árvore, né? Carta dos trevos, carta do sol e a lua. Beleza, beleza, tá? Então olha só, vocês têm tudo para construir uma relação saudável, tá? Uma relação frutífera, ok? É necessário vocês cuidarem mesmo dessa para quem está no começo, atenção, tá? Para quem está começando a se relacionar com a pessoa, atenção. Atenção com o quê? Com o ego e com o orgulho, e também para você cuidar dessa relação. Então, trate essa relação, de fato, como apenas o início, tá? Não é para você né? Não é para você colocar peso na relação, né? Numa relação como se fosse uma relação já de duradoura. Não, é apenas o início. Isso significa que preciso cuidar, né? É uma semente que está nascendo, tá? De qualquer maneira, pede para você flexibilizar um pouco, tá? Tirar de mão esse controle, tirar de mão um pouco essa estar no controle sempre, né? Esse domínio sempre, tá? Então é necessário o quê? A troca, tá? A troca. Vocês vão, ao longo do caminho, vocês vão saber lidar, tá? Com a relação de vocês. E sim, essa relação caminha para uma coisa mais duradoura, tá? Existem algumas ressalvas importantes, em especial para quem está a caminho de um relacionamento sério, né? Para quem está no início das relações ainda, tá bom? Obrigado pela companhia, pela presença. Desculpa aqui um imprevisto com a dona Nina na mesa. Que Deus e os anjos te abençoe. Deixa o teu like, o teu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, né? Se você ainda não viu. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu relacionamento, Deus abençoe os teus planos, Deus ilumine e abençoe os teus caminhos. Isso que eu desejo e intenciono para vocês. Obrigado e vamos para a próxima opção. Vamos agora para quem se conectou com a segunda opção. Ágata Rosa. Mentaliza essa pessoa, traz para a mesa a energia dele ou dela na mesa. Salve. Huri, Rupchauriô. Dom não se nega, dom se trabalha e se compartilha. Estamos em mais uma nova temporada de vídeos aqui no Luzes e Tarô. Traz para a mesa a energia dessa pessoa que se mentalizou aí na mesa. Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade, tá? Adapta sempre para a sua realidade. Não tente se comportar na leitura se aquilo não é para você, tá bom? Uri, salve. Rupchauriô. Nove cartas aqui, tua mão na minha. 1, 3. 7ª carta. 9 cartas. Dois de espadas. Valete e um valete de copas. Rainha de espadas. Rainha de paus, certo? 2 de paus. 5 de paus. Olha só. A névoa branca que sai. 6 de espadas. 9 de copas, tá? E um 6 de copas, tá certo? Deixa eu ver a tua energia central, a energia da papisa, tá? Vamos lá.
No geral, é tempo de dúvida, tá? E você está insegura com relação aos seus planos, tá? Você tem olhado as suas experiências para trás e não está conseguindo ver as tuas possibilidades para frente. Eu não estou falando que isso está errado. Vou repetir essa última frase porque isso não necessariamente está errado. Depende de caso para caso, não vejo excesso ainda. O que eu falei aqui? Você está olhando para suas relações para trás e não consegue ver as oportunidades para frente. Ou só consegue ver dificuldades para frente, tá? Existem relações aqui em que você chegou na relação interessado, e quando você conheceu um pouquinho da pessoa, você viu o embaraço que está a pessoa, tá? A vida da pessoa, com relação a outras pessoas, com relação à família, tá? Com relação ao trabalho, enfim. Então você já não está disposto ou disposta a correr certos riscos, né? Pela pessoa, digamos assim, tá? Então você quer uma relação que seja à sua altura, você não quer se estressar, perder tempo, você não quer perder tempo, se estressar com relações familiares de terceiros, ou com dificuldades N de terceiros, tá? Enfim, isso está errado? Não necessariamente. Isso está certo? Também não necessariamente. Depende de caso para caso. Mas o que está incongruente? Está incongruente o seguinte, que você observa tudo isso, você observa a sua vida hoje, né, os resultados que você tem hoje, você observa e você gostaria de, né, tá tudo bem, você gostaria de, você almeja, perdão, algo que te traga que te traga, eu não digo nem estabilidade emocional, eu não digo nem isso, tá? Mas principalmente, a solidão precisa acabar, né? Esse silêncio precisa acabar. Então, às vezes você observa, você gostaria de ter pessoas próximas com você, pessoas que você confia, ou enfim, você gostaria de ter um porto seguro ali, uma pessoa que você poderia contar, né? É aquela história, né? No fundo, eu particularmente, eu penso diferente, mas aquelas frases de comercial de manteiga, de margarina, sabe? Aquelas frases de filme de comédia romântica. No final do dia, todo mundo quer ter alguém, chegar e ter alguém esperando em casa. Tem essa história aqui, tá? Tem um pouco dessa história. E isso você já não vai mais conseguir silenciar, tá? Daqui pouco tempo, talvez você já não consiga mais silenciar. E aí, talvez, para algumas pessoas pode ser um tanto perigoso, tá? Veja, eu tô falando no âmbito geral. Eu vou tentar falar para quem está num relacionamento estável e depois para quem está num relacionamento início, né? Começando uma relação, tá? Ok, então vamos lá. Esse foi o panorama geral, tá? Não vou falar mais no geral para quem está num relacionamento estável. Relacionamentos estáveis eu vou dar aí de 7 meses para frente, tá? Mas não é só tempo que determina um relacionamento estável. Estou só colocando um parâmetro aqui que é amplo, né? Para uma leitura ampla, aberta de YouTube. Ok? Então adapta aí para a tua realidade. Veja só, relacionamentos estáveis. Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade? Tá. Vocês têm tido alguns desentendimentos, tá? Existe uma situação, talvez vocês tenham, não é pendências, vocês tenham planejado, tá? Em vidas passadas, inclusive, ou na infância, se você conhece essa pessoa de infância, tá? Vocês tenham planejado se encontrar, tá? Ou restabelecer alguma relação. Eis aí a relação de vocês, ok? Isso é só um parênteses. Vocês têm discordado bastante, vocês discordam bastante, mas vocês têm aprendido a se comunicar meio que a troncos e barrancos, né? Digamos assim, tá? Tem um apegado espiritual
eu diria que até elegante. Tem uma pegada espiritual aqui que chama para a consciência, para a evolução de consciência, tá? Essa situação da comunicação é muito importante com relação a esse ponto espiritual, tá? Essa situação da evolução na comunicação. Então, existe uma necessidade aqui, tá? De um chamado mesmo, né? Uma evolução, chama para evolução, chama para si. Olha, vamos trabalhar nessa posição aqui, nessa situação aqui, no sentido de comunicação, tá? Então você, né, consigo mesma, consigo mesmo ou com o seu parceiro ou com a sua parceira, vocês têm discordado bastante de muitos pontos, tá? E isso, por incrível que pareça, já era sabido dos seus auxiliares, enfim, auxiliadores espirituais, tá? De alguma maneira isso está trabalhando para o teu propósito, ou isso está trabalhando para a tua evolução, tá? Mas está sendo chamado para você prestar atenção nisso. Para quê? Para que isso não, né, para que isso não saia faísca, né? Para que isso evolua mais rapidamente, entende? Então está sendo chamado para você prestar atenção com relação à comunicação. Vocês têm discordado bastante, ou em pontos, quando há divergência, não tem ponto de convergência mesmo, né? Não tem nada não é convergência, é pacificação. Então, cuidado com as explosões, tá? Chama para uma racionalidade um pouco mais elegante, ok? Chama para uma racionalidade mais elegante. Isso não significa você... enfim, você precisa saber e conseguir expor, tá? Os seus sentimentos, pensamentos, intenções. Eu acho que as intenções também é importante você conseguir expor, comunicar suas intenções, tá? Se a relação vai para frente, não tenho ponto de divisão, tá? Eu tenho certas dúvidas, tá? De caminhos. Eu acho que você vê dúvidas no caminho ainda, quando na verdade não deveria haver, tá? Essas dúvidas, elas não pertencem a você, tá? Então aqui a mesa não fala de nenhum tipo de mudança de ciclo, quebra, corte, perdão, solucei. A mesa não fala. A mesa fala de dúvidas que não são suas, são dúvidas que você as torna maiores do que são, tá? Além de não ser suas. A mesa fala de chamado à evolução espiritual, principalmente no sentido de comunicação. Vocês têm divergido ou muito, ou quando diverge, isso tende a explodir, então toma cuidado. E tem um chamado aqui espiritual, tem uma coisa de transcendência, inclusive, tá? Para uma comunicação até mais elegante. Se você está numa relação que não é estável, né, para uma nova parcela de pessoas aqui, então vamos lá, relacionamentos que estão se iniciando agora, o crush, por exemplo, tá? Essa relação vai para frente. Aqui vocês ainda não têm base, tá? Aqui ainda está na casa das intenções, na casa da sedução. Aqui ainda paira um silêncio que permeia uma dúvida muito grande, ok? Para vocês aí da parcela de relacionamentos não estáveis, né? Ainda paira um silêncio que traz uma dúvida muito grande. Essa dúvida, de fato, você tem pensado bastante nisso tudo e, de fato, os seus pensamentos têm sido pontuais, digamos assim, tá? A decisão, o que você podia fazer, você já se colocou, você já fez. Agora, silencia, não é isso? Agora silencia e espera as novidades. Só que essa novidade... Talvez não, né, o seu parceiro aí, de quem você está esperando essa novidade, o seu parceiro, a sua parceira, talvez não esteja na altura, tá? E isso não é para denigrir a imagem da pessoa, talvez seja o momento daquela pessoa, ok? Talvez seja o momento daquela pessoa. Então, senhores, caminhando para uma conclusão aqui, a dúvida que você teve ou a dúvida que você já apresentou não cabe mais aqui, tá? Então segura as pontas, o que você já fez, o que você já deveria fazer, você já fez, o que você já podia fazer, você já fez, e afaste-se de qualquer tipo de atrito, inclusive interno, tá? Em especial interno, tá? Afaste-se de qualquer tipo de atrito.
não reverbere algo negativo com relação a isso. Você tem que se sentir grato e grata por aquilo que você já fez, tá? Aquilo que você tem poder para fazer, essa sim é sua responsabilidade. Você não tem responsabilidade sobre ações e decisões de outros. Bacana? Enfim, então, respondendo essa pergunta é um tempo de pausa, é um tempo de espera, tá? Eu não vejo que vá para frente uma situação mais concreta, principalmente para quem está em relacionamentos, inícios, né, de relacionamento, tá? Então eu não vejo que é o momento para uma virada de chave nesse sentido. Então, vai para frente essa relação? Não vejo. Há necessidade de uma revolução aqui, de uma mudança de chave, mudança de mentalidade, inclusive. Mas como eu falei, nem sempre é irresponsabilidade alheia, tá? Às vezes é o momento mesmo da pessoa que não tem como tomar uma decisão mais concreta. Não cabe a você, repetindo, reforçando, causar atrito com relação a isso, inclusive atrito interno, tá? Você é responsável por aquilo que você pode fazer. Agora, responsabilidades alheias, não. 3 cartas aqui para clarificar essa situação. Tô rouco já. 3 cartas. A raposa, a chave e o urso. Tá certo. Então, é isso mesmo, tá? Vira o jogo. Não há, para quem tá num relacionamento aí, início, né? Não é relacionamento estável, não há a necessidade de você esperar o outro, esperar a outra, tá? Repito, isso não pode ensejar decisões tolas, tá? E principalmente atrito, nem com a outra pessoa, né? Aquilo que você está esperando, e nem consigo mesmo, ok? Eu acho que a virada de chave acontece quando você diz para si mesmo que é você o dono desse caminho, tá? É você o ator principal do seu filme, tá? Então, isso é como se você se escusasse, você não tenta entender as decisões alheias, entende? E você também não tenta nem facilitar, nem dificultar a decisão de ninguém, entende? O que é dele é dele, o que é dela é dela, o que é meu, tá? Então eu não sou, isso não é para mim, entende? Eu tenho um certo permear de limites aqui, tá? E para você que já está numa relação estável, repito, caminha, não tem prazo de validade, não vejo, né? Não tem esse corte de prazo de validade, tá? Fala sim de um encontro, né, de soluções, tá? Então vamos trazer a solução para o nosso relacionamento, ok? Não cabe aqui, dentro das divergências de vocês, da mudança de opinião, às vezes opiniões diferentes, não cabe, como é que eu posso dizer? Os errinhos, né? Aquela coisinha que vai somando, né? Não cabe aumentar isso, né? Aquela analogia da tempestade em copo d'água, e nem também as comunicações, elas precisam ser claras, né? Eu preciso trabalhar minha comunicação, eu preciso evoluir na minha comunicação, tá? Preciso evoluir na minha comunicação com meu parceiro, com a minha parceira. E lembrando, né? Repetindo aqui, tem um chamado espiritual muito grande para vocês que já estão num relacionamento estável, principalmente para uma comunicação, como que eu digo aqui, um pouco mais elegante até, tá bom? Que Deus e os anjos abençoe vocês. Obrigado pela companhia, pela presença. Deus abençoe a casa de vocês, o relacionamento de vocês. Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês. Vocês que escolheram essa ágata rosa. Vamos para a última opção. Vamos agora para a terceira e última opção. Você que se conectou com a terceira opção, a pedra do citrino, mentaliza aí a sua relação, essa pessoa. Salve, salve, povo cigano, ciganos da estrada, ciganos do Oriente. Mentaliza essa pessoa, traz para mim a energia dessa pessoa agora aqui na mesa. Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade? Rupcha Urie. Lembra que aqui é uma leitura aberta de YouTube. Você adapta aí para sua realidade, tá certo? 9 cartas aqui no Tarot Cosmos. Mentaliza essa pessoa. Urie, salve. Essa relação vai para frente ou tem prazo de validade? Rupcha, Uriu.
9 cartas aqui, tua mão na minha. 1, 2, 7ª carta. 9. Quatro de paus. Príncipe de espadas. 10 de paus. Rei de copas. Deixa eu trazer um pouquinho para baixo. Pronto. 10 e um 10 de ouros. E um 9 de ouros. Interessante. 8 de copas. As de espadas. E um 10 de espadas, tá? Ó. Energia central, a carta da força. Vamos lá. Existem, no geral aqui, panorama geral, pessoas que trouxeram na mesa... Normal, tá? Pessoas que trouxeram na mesa a relação de outrem, né? No geral, tá? Não vou falar para essas pessoas, ok? Então, a proposta do vídeo é trazer a leitura para quem está iniciando um relacionamento ou para quem está num relacionamento estável. Mas no panorama geral, para não passar em seco, né? Para não passar em branco, pessoas que trouxeram na mesa a relação de outrem, a relação de terceiros, tá? Essa relação vai para... Você não consegue... A leitura que eu tenho para você não é... De verdade, assim, não é... Você não consegue acessar essa informação, tá? Então, é como se você... Tudo que eu te disser aqui vai ser uma leitura aparente, vai ser é como se fosse uma... Imagina um aquário, sabe? Você está olhando de fora a relação de outrem, entende? Então, não tem como você... não vai ser um aconselhamento aqui, tá? Vai ser especulação, ok? Então, eu diria para você, se eu fosse te dar uma palavra que essa mesa traz, para você que trouxe na mesa a relação de terceiros, tá? Carta da âncora. Eu acho que cabe sim até a sua espera, tá? Até a sua... Tem gente que tá até aguardando a decisão de alguém. Esse alguém tá na relação com uma outra pessoa, tá? Então cabe sim a sua espera de longe, né? O seu olhar distante, digamos assim, tá? Mas tudo que eu vier a falar aqui não vai ter assim um peso de aconselhamento, vai ser mais especulação mesmo, tá? Enfim, voltando à leitura para o público, né, que a gente pensou, que para quem está num relacionamento estável, para quem está iniciando um relacionamento, para você que está num relacionamento estável, tá? E aí, repetindo, 7 meses para lá. O tempo, ele não é um fator predominante para dizer um relacionamento estável, mas é um parâmetro, né, que a gente traz para uma leitura aberta de YouTube, tá? Então, relacionamentos estáveis, 7 meses para lá, tá? Parâmetro amplo, parâmetro aberto para uma leitura aberta de YouTube. Beleza, passado essa introdução que eu achei necessário trazer, o que a gente tem aqui, tá? Eu vejo que tanto você quanto essa pessoa que você trouxe na mesa, vocês têm observado a relação de vocês, mas há mudanças a se fazer, tá? Não tem como você tentar mudar essa pessoa ou tentar fazer com que ele ou ela, a pessoa que você trouxe na mesa, fazer com que essa pessoa age exatamente da forma como você espera ou da forma que você quer, tá? A segurança que você traz, a segurança que você tem também é um pressuposto de domínio, de controle. Não necessariamente isso é ruim, tá? Mas às vezes pode ser um tanto sufocante, ok? Essa pessoa tendencia a ter aspirações mais jovens que a sua, digamos assim. Aspirações, ele ou ela, a pessoa que você trouxe na mesa, não tem tanto receio do erro, não tem tanto medo de errar, digamos assim, tá? Ao passo que as decisões que essa pessoa toma, às vezes, pode parecer divergente, pode parecer, como é que eu posso resumir? Não condizente com um relacionamento estável, tá?
Mas o que está sendo alertado aqui é tomar cuidado com a sua posse, com o seu domínio, com o seu controle da relação, tá? Para não ser demasiado, ok? Existem aspirações um tanto diferentes. Essa pessoa aí que você trouxe na mesa tendencia a tomar decisões ou atitudes não condizentes muitas vezes com um relacionamento estável. Isso muitas das vezes sim pode ser um reflexo dessa pessoa estar se sentindo um tanto sufocado, tá? Então atenção com os pormenores, sabe aquela coisa, aquelas picuinhas, né? Pormenores. Uma coisinha que antes não era problema passa a ser problema, tá? Então, toma cuidado para isso não tomar grandes proporções, ok? Então, no todo, relacionamentos estáveis aqui, eu não vejo grandes mudanças. Eu vejo a necessidade de alinhamento, tá? Porque enquanto um, às vezes, apresenta certa rebelia ou rebeldia, o outro não percebe que muitas das vezes esse comportamento de fato é só uma rebelia, ou seja, ele já é consequência de alguma coisa que ficou mal comunicada entre as partes, tá? A forma com que essa pessoa que você trouxe na mesa tem de se libertar, né, de extravasar um pouco, de não segurar tanta mágoa, digamos assim, é exatamente esse comportamento ou essas aspirações mais joviais, por assim dizer, tá? Portanto, também mais próxima, sem medo de errar, tá? Caso contrário, essa pessoa seria apática dentro da relação, e isso não é saudável, nem para ele, nem para você que trouxe essa pessoa na mesa, tá certo? Eu vou trazer mais uma carta aqui ainda para vocês de relacionamentos estáveis. Eu vou falar já para vocês que estão em relacionamentos não estáveis, tá? É uma rainha de espadas, a carta das flores, tá certo? Ok? Então, fica de conselho aqui, um aconselhamento que a mesa traz, não há como controlar tudo, não há como controlar os resultados, tá? 100%, ok? Então, às vezes é um tanto sufocante o tentar controlar, tá? Então, o teu parceiro, a tua parceira, a pessoa que você trouxe na mesa, pode sim estar se sentindo sufocado, mas ele não consegue comunicar isso, ou ele não vê que é vantagem, ou que seria bom comunicar isso, mas, de alguma maneira, ele extravasa, de alguma maneira, ele comunica, né? Ele ou ela, tá? Extravasa isso, tá? Mas, no tete-a-tete, eu acho que a clareza nos objetivos pode ser um ponto de cura de vocês. Os objetivos de vocês, apesar de serem um tanto divergentes às vezes, os dois almejam conquistas do mesmo parâmetro, né? Conquistas da mesma casa, digamos assim. Estabilidades, né? Estabilidades parecidas, tá certo? Então, se essa relação vai para frente, né? Ou tem prazo de validade, ela tem tudo para ir para frente. Tá? Simples assim. Existem algumas picuinhas pormenores que bem inerentes aí a relacionamentos estáveis mesmo, tá? Que são coisas do cotidiano, tá bom? Para você que está num relacionamento, iniciando um relacionamento, né? Não necessariamente aí crush, tá? Pode ser ir de volta, enfim, adapta para a tua realidade. Se essa relação vai para frente, tem muita pendência aqui, tá? Eu não vejo que é um momento de você tomar decisões com relação a isso. Se você ou esquece essa pessoa de verdade, em definitivo, ou deixa para lá em definitivo essa situação, não é momento para isso, é um momento de pausa, de espera, tá? Só que eu vejo que você ainda espera, né? Você ainda espera uma decisão desse boy magia aí, dessa girl magia, tá? Se você ficar aguardando a decisão, aguardando ficará. Não vejo decisões conclusivas, tá? Pelo contrário, eu vejo ambiguidades e a espera na ambiguidade vai trazer a espera na dúvida, a espera na ambiguidade. Essa sua observância, essa sua espera nessa situação só vai aumentar isso e vai trazer, não vai trazer definições, né? Ponto final, palavra dada que você necessitaria, tá? Eu acho que você já tomou a posição que deveria tomar, não cabe mais tentar resolver, tá? Tentar arrumar o que já foi feito. E não estou dizendo nem de erros aqui, né? Vou tentar arrumar o meu erro,
né? Ou vou tentar arrumar o nosso erro. Acho que ele errou, acho que ela errou, vou tentar ainda conversar. Não cabe essa posição, tá? Eu acho que quanto mais mexer agora, nesse momento, pior ficará, tá? É um momento de pausa, de espera, porque as decisões já foram tomadas, tá? As atitudes já foram tomadas. Não é um momento de tentar consertar atitudes minhas, nem atitudes do outro. Entende? É um momento de soltar, relaxar, tá? Não vai dar para tentar consertar. Tentar consertar aqui vai trazer mais atitudes inassertivas, ok? De certo, né? De certo que a posição dessa pessoa que você trouxe na mesa não é uma posição que está voltada para concluir, né? Para resolver. Não é. Talvez por rebelias, também. Talvez por ingenuidade ou imaturidade, também. Por essas e por outras, ressalvo. Não é momento de tentar mexer, é um momento de... A tua posição você já colocou, você já tomou, né? As atitudes que você já tomou, já passou. As atitudes que o outro também já tomou, também já passou. Então é um momento de pausa. Se essa relação vai para frente, não é momento de dizer que ela vai para frente, é um momento de dizer que ela está em pausa. Pessoas que estão separadas aí de um tempo e que espera o retorno, mesmo que não aparenta querer esperar o retorno, tá? Pessoas que estão se conhecendo e esperam uma decisão dessa pessoa que está se relacionando e essa pessoa não toma esse tipo de atitude, tá? Então, é um momento de você soltar, tá? Então, é um momento, em outras palavras, resumindo tudo, colocar um dane-se aí, né, para tentar dar uma esfriada, né, um ponto final parcial, mesmo que seja parcial, tá? Você precisa ter essa capacidade de soltar, de deixar esse ponto final, mesmo que amanhã ele não seja um ponto final, tá? Então, se essa relação vai para frente ou tem prazo de validade, hoje ela tem prazo de validade, mas esse prazo de validade está condicionado muito mais ao seu poder de conseguir soltar essa relação, soltar essa situação, tá? Se você, repito, se vocês, principalmente você, né, continuar provocando, né, tentando provocar uma atitude diferente do outro, uma resposta diferente de ambos, não vai dar bom, tá? Então é um momento de soltar, tá? Talvez amanhã ou depois desse ponto final, né, digamos assim, dessa capacidade do dizer o dane-se, digamos assim, só aí talvez é que haja uma resolução. Carta da Cruz, é isso aí, tá? Carta do Homem e Carta da Árvore, tá? Então, para quem está em relacionamentos estáveis, reforço lá o que eu disse, sim, assim, prazo de validade, né? Tem tudo para vocês construírem, chegarem aonde vocês querem chegar. Vocês precisam acertar os pormenores, tá? Não deixar causar grandes tormentas. Aquilo que começou um chuvisco virar uma tormenta, tá? Vocês precisam acertar aí os pormenores. Não vou repetir a leitura de vocês, para vocês que estão em relacionamentos estáveis. Para vocês que não estão em relacionamentos estáveis, é momento de você voltar-se um pouquinho para si mesmo, para si mesma, valorizar-se até um pouquinho, por consequência, né? E aí focar um pouco a energia nos seus trabalhos, no seu desenvolvimento pessoal, tá? Nos seus projetos, soltar um pouquinho essa relação, porque aí sim tem chance de ser conclusivo. Não estou dizendo que vai ser final feliz, vai ser conclusivo. Esse meio termo aqui, esse meio processo, né? Essa espera, a espera da conclusão do outro, eu tentar provocar uma resolução entre nós, isso não é momento agora, tá bom? Eu acho que tenho ficado claro, acho que foi sucinto, mas foi pontual. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Deixa o teu like, o like da gratidão. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comenta para mim um feedback, sim, mas também comenta uma sugestão de vídeo para me trazer aqui. Estamos numa nova temporada aqui do Luzes e Tarô e é com grande prazer que eu faço esses vídeos para vocês. Dom não se nega, dom se trabalha e se compartilha. Obrigado pela companhia e pela presença mais uma vez.
Que Deus e os anjos te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu corpo, né? Tua consciência. Deus abençoe e ilumine os teus caminhos. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe o teu coração. Obrigado mais uma vez, até a próxima.